Olá pessoal, eu sou o pastor Arilson Soares. E eu sou a pastora Daniele Soares. Nós somos da Igreja Batista Internacional Servo. E hoje eu estou aqui para dar o meu relato, porque muitas pessoas já sabem que eu já fui um ex-integrante da facção criminosa Comando Vermelho. E hoje eu estou aqui para trazer um relato, pastora Daniele, sobre o podcast, né? Isso. Desses policiais, ex-policiais, aposentados, e também os camaradas que já foram traficantes, assaltantes, que hoje muitos deles se tornaram pastor. Mas eu vejo que falta um pouco de arrependimento, porque eles fazem aquele podcast ali se exaltando, achando bonito aquilo que eles fez no passado, romantizando ali o crime, romantizando as coisas erradas que eles fizeram. E eles falam como se fosse porque eles foram conhecidos, porque foram famosos, né? Porque Exatamente. Andou com fulano, com ciclano, porque apareceu no jornal, isso e aquilo. Eles exaltam aquilo ali do passado. E muitos deles, né, tiraram várias vidas, mataram várias pessoas e não se arrepende. A gente não vê isso, arrependimento. Em muitos nós vemos sim o arrependimento, mas aquele que fala com exaltação, a gente não consegue enxergar, né, pastor, esse arrependimento nessas pessoas. Exatamente. Porque assim como o camarada que foi dono de boca de fumo, assaltante de banco, nós fomos uma marionete na mão do diabo, nós fomos um bucha, na linguagem popular, na vida do crime, nós fomos um bucha. Então, a pessoa que já foi um ex-traficante, um ex-assaltante, ela tem que ter vergonha do seu passado. Ela não pode falar do seu passado com exaltação, mas sim com tristeza dentro da alma. E eu vejo muitas pessoas falando sobre isso, porque o tráfico de droga, o assaltante de banco, os assaltantes celulares, são pessoas que tipificam os demônios que veio para matar, roubar e destruir. E muitos deles cometeram coisas terríveis, destruíram várias e várias famílias, mataram várias pessoas. Inclusive, pastora Daniele, quando eu estava no crime, tinha um camarada que trabalhava como vapor lá da boca. E ele era viciado. Era um doente, mas um viciado. E ele derramava a boca ali. Ele saía do lucro dele e entrava no lucro da casa, usava cocaína demais, cheirava mais do que ele devia cheirar e ficava devendo a boca. E os caras ameaçavam ele de morte. Os camaradas, o dono da boca, ameaçavam ele de morte. E teve uma vez que eu paguei a dívida dele. Porque se eu não pago a dívida dele, os caras iriam sentenciar ele com pena de morte. Agora você vê, né, a pessoa viciada, ela é uma pessoa doente. E eles não conseguem enxergar isso. Aí eles vão tirar a vida dessa pessoa que é viciada e a pessoa perde a vida por causa de uma dívida. A vida ainda hoje está valendo muito menos, né? Tem pessoas que já morreram por causa de R$1, por causa de R$10, por causa de dinheiro. E eles não têm, você vê quando eles contam o testemunho deles, eles não têm arrependimento dessas coisas que eles praticavam. Você que é um ex-traficante que agora é pastor, você tem que se arrepender dessa vida. Sabe o que eles falam? Que morreu porque vacilou. Morreu porque vacilou, porque roubou um bujão de gás na comunidade. Morreu porque roubou e tal. Mas o cara roubou porque o cara era um doente, um viciado das drogas que esses traficantes vendiam. Inclusive, pastor Arilson, a família que tem pessoas viciadas dentro de casa, elas sabem o que é isso, porque a pessoa que é viciada, ela não pode conviver com uma família normal, porque ela pega tudo dentro de casa, ela vende tudo. Se você deixar um dinheiro, ela rouba,
coisa que ela às vezes nunca fez na vida, né, pastor? Nunca roubou. E ela vai e rouba da própria família para poder sustentar o vício, porque o vício é mais forte do que o controle que a pessoa tem. As pessoas que é viciada, ela faz algo terrível. Eu já fui um viciado. Chegou ao ponto de eu roubar dinheiro dentro da minha própria casa, o dinheiro da minha irmã, que ela estava guardando lá embaixo do guarda-roupa para pagar as contas. Eu fui lá, peguei esse dinheiro para beber e usar drogas. Se fosse na boca de fumo, eu ia ser sentenciado à morte. Verdade. E eu paguei a dívida desse traficante. E o que eles fizeram? Ele deixou, sabe que o cara era viciado, um doente. Eles deixaram o cara continuar depois vendendo na boca de fumo. O cara voltou de novo a cometer o mesmo erro. Eles levaram lá pro Cruzeiro das Almas e mataram o cara lá. Tiraram a vida. E hoje em dia eu vejo esse camarada falando em podcast como se nada tivesse acontecido. Por que as pessoas não devem ficar no crime? É dar tem que entregar a vida para Jesus, mas não. O tráfico de droga é uma desgraça. A milícia é uma desgraça. Quanto o traficante, como a miliciano, como os policiais também corruptos. Que tiraram várias vidas. Que tiraram várias e várias vidas. Inclusive, o podcast de ex-policial, ele tem orgulho de falar que matou não sei quantos bandidos. Você que está fazendo esse podcast, você foi usado pelo diabo para levar um montão de alma para o inferno. Você que já foi traficante, hoje é pastor, você foi usado pelo diabo para levar um montão de gente para o inferno. Você que foi assaltante, tirou vida de pessoas, destruiu famílias. Você foi usado pelo diabo para levar um montão de pessoas para o inferno. É isso que você tem que entender e sentir dor dentro da sua alma. E não falar com orgulho, né? Como não falar com exaltação. Porque foi conhecido, porque fez parte do Comando Vermelho. Do terceiro comando, do ADA, da milícia. Do Beira-Mar, dos traficantes aí grandes aí que aparecem. Eu era o braço direito do fulano. Portava fuzil, dava tiro, trocava tiro, fazia, acontecia. Você foi usado pelo diabo. Você foi um bucha do diabo. Você tem que ter vergonha de lembrar do teu passado. E eu fico vendo isso, eu fico revoltado. Como os traficantes novos, os assaltantes novos vão se converter? Porque tanto o assaltante como o traficante tipifica demônios que veio para matar, roubar, destruir. É isso que vocês fazem. E eles falando dessa forma, como você falou, pastor, como que os assaltantes vão se converter? Porque eles dão um ar como se aquilo fosse algo bom. Eles não falam daquilo ali que eles viveram como uma desgraça da vida deles. Eles falam que só foi ruim para eles e para a família deles. E para a família das pessoas que vocês mataram. Inclusive dono de boca de fumo, que agora é ex, abandonou. E muitos dele nem faz a obra, só abandonaram o crime. Você vai prestar conta com Deus. Você acha que não? E das vidas que vocês sentenciaram, decretaram para morrer lá em cima do Cruzeiro das Almas. E a família você se lembra? Né? E as famílias estão caçando as pessoas até hoje, pensando que sumiu. Estão mortos, enterrados em covas rasas, lá em cima do Cruzeiro das Almas. E vocês não se arrependem do mal que vocês fizeram. O diabo te colocou como juiz, te sentenciou como juiz para executar, para matar. E você acha isso bonito? Eu não vejo arrependimento em você. Eu não vejo arrependimento dessas pessoas que só se exaltam nesses programas. Esses ex-policiais que falam que bandido bom, bandido morto. Bandido bom é bandido recuperado, convertido, liberto. Liberta em nome de pelo Jesus. Sangue de Jesus. E eu vejo muitos policiais achando, ô pastor Daniel, que os traficantes, que os bandidos vão pro inferno. Os policiais vão pro céu. Pois é. Tanto bandido
como os policiais, se não reconhecerem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, tanto um como o outro irão para o inferno. Porque tanto o bandido como a força policiais pertencem ao reino das trevas. Sabe quem é o padroeiro das forças militares? É um demônio chamado Ogum, conhecido como São Jorge. Você acha isso bonito? Então, são muitas vidas destruídas. Você que foi ex-traficante, ou você que é um traficante, que estão aí portando um fuzil, você está sendo usado pelo diabo para destruir famílias. Você foi usado pelo diabo. Muitas famílias foram destruídas por causa das suas atitudes, por causa da sua sentença maligna. Ah, porque vacilou. Quem são vocês para julgar quem vacilou ou não? Hoje você está aí no podcast dando seu testemunho porque Deus teve misericórdia de vocês. E vocês tiveram misericórdias daquela pessoa que roubou um bujão de gás no morro? Roubou uma roupa? Cometeu um agravante? Arrumou um problema? Eu vejo o traficante, eu vi o traficante bater nas pessoas, pastora Daniele, com pauladas, quebrava tijolo na cabeça, ficava rindo, corta o cabelo, deixa careca. Os camaradas tipificam o próprio Satanás. E eles sentem prazer nisso, né? Você vê que eles sentem prazer, porque ali naquele momento que eles estão fazendo isso, eles estão incorporados por demônios. Tá ali tem uma legião de demônios ali ao redor deles no momento que eles estão fazendo isso. Porque Deus, ele criou o ser humano não para morrer. Ele criou o ser humano para viver. E a Bíblia diz que com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. E todo ser humano é um irmão do outro. Então como que Deus vai criar as pessoas para você poder tirar a vida de alguém? Quem é você? Quem te colocou como juiz? Foi o diabo. Foi Satanás. E essas pessoas não se arrependem, Daniel. Você vê que eles contam o testemunho do que eles foram no passado, do que eles representaram, foram dono de boca de fumo. Quanto mais hierarquia as pessoas tinham, mais marionete usada pelo diabo vocês eram. Graças a Deus que eu fiquei vários anos no crime, mas nunca tirei uma vida de ninguém. Graças a Deus que o diabo me usou pouco. Mas mesmo me usando pouco, hoje eu sinto dor dentro da minha alma. Eu me lembro de uma casa que nós invadimos. O camarada estava chegando com a família de carro na garagem. Nós entramos numa vila e aproveitamos aquela situação, entramos dentro da casa deles. E ali com o carro que eu estava roubado, com o carro dele, nós enchemos a mala do carro com os aparelhos que ele tinha de televisão, o videogame das crianças, as crianças apavoradas, chorando, o desespero, roubando ali o sacrifício que a pessoa teve que comprar. Ali comprou com muito sacrifício, suor e trabalho, a gente roubando ali as coisas das pessoas. Eu sendo usado pelo diabo para roubar o ouro, o dinheiro que a pessoa tinha escondido dentro de casa, ameaçando, dando coronhada, agredindo as pessoas. Olha que coisa terrível. E hoje, quando eu me lembro disso, eu sei que Deus me perdoou, mas eu sinto dor dentro da minha alma. E a pessoa que já foi um ex-traficante, que tirou vida, que levou vidas para o inferno, que foi usado pelo diabo para destruir famílias. Você que se converteu, você tem que trabalhar muito mais do que qualquer outra pessoa. Se você for usado pelo diabo para levar 100 pessoas para o inferno, você tem que ser agora usado por Deus para levar 7 vezes mais pessoas para o reino de Deus. E é isso que você tem que demonstrar quando você for fazer ali a sua entrevista nesse podcast. Eu fico vendo pessoas que não são nem pastores ainda, achando que porque saiu do crime, está com a vida lavada, ex-dono de morro. Tem um podcast aí que é só ex-traficante, mas você não vê um pingo de arrependimento. Eles falam de Jesus, mas você vê que ele não se arrependeu em nada. Tem até alguns sim que a gente vê que teve arrependimento. Hoje eles trabalham muito, né, na obra de Deus, mas é a minoria.
A maioria fala com prazer e com gosto do que tinha feito no passado. O único podcast que eu vi, um homem de Deus, Demétrio, lá do Complexo do Alemão, que trabalhava na época com Orlando Jogador. Esse homem sim se converteu. Pastor Ivan também, Pastor Ivan da Nóbrega. Grande homem de Deus. Porque eles falam com arrependimento. Pastor Ivan trabalha demais, incansavelmente. Verdade. Porque ele trabalha sabe, muito na obra de Deus. Porque ele sente a dor de como eles foram usados pelo diabo, como eles destruíram vidas. E essas pessoas têm que saber disso. O tráfico de droga não é uma coisa boa. Você que foi um ex-bandido, que teve seu nome, isso não é bom. Você foi um bucha na mão do diabo, um bucha. Você foi usado pelo diabo para destruir famílias. E é isso que você tem que entender. E você que está na boca de fumo, você está sendo usado pelo diabo. Isso não é gratificante. Você não é juiz. Você não tem o direito de maltratar, de tirar a vida de ninguém. E vocês fazem isso com prazer. Na cadeia, uma vez eu vi um camarada que era lá no Chapadão. Ele falava que pegou um camarada que era de outro morro, inimigo. E ele falou que torturavam ele. Que a Sapatão chegou e enfiou a faca no olho do cara. O cara gritava de dor, afiando e rindo. E eles achavam isso engraçado, pastor Daniel. Ele achava isso gostoso. Os caras sentem prazer. Os caras sentem prazer em fazer o mal. É o próprio Satanás. Os caras sentem prazer em destruir. Os caras não têm misericórdia. Os caras não têm pena de ninguém. E quando a pessoa se converte, não vez dela falar isso com pesar dentro do seu coração, elas falam isso com exaltação, como se fosse uma coisa boa. Eu troquei tiro com polícia, eu andava de fuzil, eu comandei o morro tal, eu era o dono, eu era o cara, você não era nada, você era um bucha usado pelo diabo. E você tem que chorar amargamente pelos seus pecados. Dobrado, né? Trabalhar muito agora para recuperar as almas que você mandou para o inferno. Que não vai ser recuperada, mas ganhar agora almas para o reino de Deus. Né? E não pensa você, que é um simpatizante, muitos deles viraram frequentador de igreja. Mesmo você sendo frequentador de igreja, se você morrer, a sua alma não vai para Deus. Se Jesus voltar, você fica. Você é ex-traficante, você é ex-saltante. Eu estou trabalhando agora, isso não importa. Você tem que entregar a sua vida para Jesus para você ser salvo. Ter o arrependimento. Sem se arrependimento, arrepender de tudo que vocês fizeram com lágrimas. Você tem coragem aí, ô dono de morro? Você que levou um montão de gente lá pro Cruzeiro das Almas, que matou, enterrou em covas rasas. Você tem coragem? Se você se arrepender de ligar para os familiares dessas pessoas, avisar que ela está morta, enterrada lá no Cruzeiro das Almas? Por menos para a família ter o direito de ir lá pegar os ossos para fazer um enterro decente? Ou você acha que Deus esqueceu disso? As almas dessas pessoas clamam por justiça. E você foi responsável através da liberação, do decreto. Você que apertou o gatilho, você que autorizou. Vocês serão culpados. Vocês são culpados pela morte dessas pessoas. Ou você pensa que não? Que é só sair do crime e acabou? Não, senhor! Vocês foram usados pelo diabo. Vocês que saíram do crime para fazer coisas terríveis. E vocês que estão no crime, vocês estão sendo usados pelo diabo. E o diabo vai te usar. Se você não se arrepender, ele vai te levar para lá também. E é isso que eu quero que você entenda. Eu fico olhando essas entrevistas, esses podcasts, tanto de ex-traficantes como de ex-policiais, dá nojo. Eles falam com exaltação. E se vocês não se arrependerem, as suas almas serão lançadas no inferno. E se vocês se arrependerem, só existe um caminho. O caminho é Jesus. O arrependimento. Se arrepender de todos os seus pecados. Sem arrependimento, confessar, não há salvação. Abandonar. Se você for usado pelo diabo para destruir vidas, deixa Deus te usar agora para reconstruir vida. Para libertar as pessoas que estão oprimidas, cativas na mão do diabo.
As pessoas que vocês morreram, não, as pessoas que você mataram não tiveram a oportunidade que vocês teve. Porque vocês executaram elas. Vocês decretaram elas. Porque se você achou mais do que Deus, você achou mais do que Deus, achou que era juiz, que era o dono do morro tal, que era o dono do morro P, mas você era um bucho na mão do diabo. E muitas famílias foram destruídas por causa de vocês. E vocês não se arrependem. Eu não vejo arrependimento. Eu não vejo vocês falarem com lágrimas nos olhos. Eu não vejo pesar no seu falar. Eu vejo exaltação. Vocês parecem que têm prazer de relembrar das coisas que vocês fizeram no passado. Mas um dia, você vai prestar conta com Deus. Mais cedo ou mais tarde, tudo isso será colocado na balança. E eu quero que você faça a reflexão. E para você que é ex-policial, bandido bom é bandido recuperado, transformado e lavado no sangue do Cordeiro. Pelo sangue de Jesus. Vocês estão me ouvindo? Para de ficar se exaltando. E se vocês, ex-policiais, vocês têm que se converterem também. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Ninguém vai Porque se vocês morrerem sem Jesus, vocês também perderão a sua salvação. Amém.